Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários, e hoje nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2024 do fundo XP LG11, Fundo de Investimento Imobiliário do setor de logística. Então fique conosco para saber informações aí atualizadas desse fundo, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal e deixa o seu like, que é tudo de graça, tá? Inclusive, eu vou deixar esse relatório gerencial e o link do nosso grupo do Telegram, que é um grupo aberto, na descrição desse vídeo, beleza? Então, vou falar aqui das características do fundo, porque é um fundo que a gente já fala aqui já há mais de 4 anos aqui no canal, tá? Então, tem todas as características que você pode ler depois. Vamos entrar direto aqui nas informações dos comentários do gestor. Bom, o fundo anunciou aqui 0,78 ou 78 centavos por cota no último dia útil do mês de outubro, que foi dia 31, e vai pagar esse valor no dia 14, tá? 14 não, no décimo dia útil, né? Acho que é 14 mesmo, ó, 14 de novembro, vai pagar aí então os proventos relativos a outubro, e esse provento aí, repetindo novamente, o mesmo provento que ele tem distribuído nos últimos meses, dá aí um dividend yield médio aí de 9,7% com base no valor de mercado, que caiu bastante aí, né, em setembro e segue caindo também em outubro. E encerrou outubro a 96,95. Hoje acho que está cotado em torno de 95,50 por aí. Não, também teve uma queda nesse mês de novembro, depois do anúncio aí, praticamente aí, depois do anúncio do aumento da Selic, né? Muitos fundos caindo também. E ele fala aqui também do encerramento da 7ª emissão de cotas, inclusive anunciou também os proventos pro rata para quem participou de direito de preferência, para quem participou dessa emissão, tá? Que eu não participei, a emissão foi bem absurda, assim, o preço de mercado estava 10% praticamente abaixo do valor da emissão, então para o cotista não valia a pena participar dessa emissão. Então, a maioria dos que investiram foram investidores profissionais, né? Praticamente o fundo não teve, praticamente que eu digo que foi muito baixo, né? O aporte por parte dos cotistas, a gente vai ver isso aqui mais para baixo. E no mês teve a aquisição do empreendimento lá de Piracicaba, a BL de mais de 67, quase 68 mil metros quadrados. Então o fundo adquiriu esse empreendimento, né? E teve esse fato relevante, foi lá de outubro, né? Outubro de 2024. O fundo então passou a ter mais de 1 milhão de metros quadrados de área bruta locável. Se eu não me engano, é o maior em área bruta locável dos fundos de logística aqui negociados em bolsa, tá? E a vacância também está um dos menores índices aqui, né? Praticamente desde o início do fundo, 1,5% de vacância física. Então, fundo gigantesco com apenas 1,5% de vacância física, realmente sinal que os imóveis são de qualidade, bem localizados, né? Então, isso faz toda a diferença aí antes de você investir em um fundo de investimento imobiliário, principalmente no setor de logística, né? E também, outra questão é a diversificação, né? A diversificação também está gigantesca. Tem a diversificação tanto de inquilinos quanto de localização geográfica também. O fundo acho que está em 6 ou 7 estados diferentes. Então isso também é importante para quem busca aí uma solidez também para longo prazo, sem muitas surpresas, né, dentro aí dos investimentos feitos em fundos de investimento imobiliário, porque a diversificação é muito importante. E por fim, ele fala aqui da 7ª emissão de cotas, né, que encerrou então agora no mês, final de mês de outubro. Então, quem já teve aí, quem participou dessa emissão já teve a questão aí dos dividendos de outubro, pro rata, né? O fundo que chegou a captar 174 milhões de reais, mas isso não foi dos cotistas, tá? Foi praticamente da captação dos investidores profissionais, tá? Os cotistas praticamente não aportaram nesse dia de preferência, porque o fundo estava com um valor de cota de 111 ou 112 reais na emissão, e o valor de mercado do fundo estava abaixo dos 104 reais no início da emissão. Então não tinha sentido para o cotista
participar dessa emissão, e é o que eu também fiz, eu não participei dela. O fundo fala aqui do fluxo financeiro também, o fluxo que teve aí, o fundo que teve um fluxo financeiro de 26,2 milhões em receitas, maioria receita de locação, que é o principal, né? Receita de rendimento de fundos de investimento que ele tem na carteira, 526 mil. Resultado de vendas de FIIs, ou seja, ganho de capital na venda desses FIIs que recebe rendimento de 160 mil. E o rendimento de caixa, né, foi também alto, 1,5 milhão de reais, considerando também que o fundo captou parte desse recurso durante o mês de outubro na emissão, né? Então, mas o fundo tinha um caixa também gigantesco, provavelmente em novembro vai ter também um rendimento alto, desses rendimentos baseados na aplicação de caixa. Dentro das despesas que a gente vê, 4,7 milhões em despesas, maioria aqui despesas operacionais, que são as despesas de gestão, administração, né? E também uma alta despesa aqui relativa à alavancagem que o fundo faz, aos financiamentos dos imóveis que ele adquire, né? Nem tudo é adquirido à vista, e o fundo faz essa captação através de CRI, né? Para poder fazer aí a aquisição dos imóveis, né? Inclusive, essa despesa, a tendência é aumentar, porque a inflação está aumentando, a taxa básica também está aumentando, então a tendência é que essa despesa financeira aumente um pouco para os próximos meses, né? Cenário muito ruim, cenário econômico aqui no Brasil. O resultado base do fundo foi de 21 milhões e meio, o fundo distribuiu 24,2, né? Então, será que o fundo queimou caixa? Não, se a gente pegar aqui 2024, a gente vê que o fundo teve um resultado de 239 milhões e distribuiu 232 milhões. Se a gente pegar os últimos 12 meses, o resultado também é ainda melhor. 300 milhões de reais de resultado base e 278 milhões de resultado distribuído. Isso mais por conta de lucros imobiliários, ou seja, venda de ativos, o fundo tendo aí lucro imobiliário, só em 2024 foi 33,8 milhões de lucro imobiliário e nos últimos 12 meses 51 milhões e meio de reais. Então o fundo fazendo aí distribuição de lucros de ganho de capital na venda de imóveis, tá? Então sinal que esse resultado distribuído aqui, né, se desconsiderar o lucro imobiliário, não é esse resultado aqui que o fundo normalmente distribuiria, tá? Seria com base aqui no relatório, no resultado base, e aqui provavelmente ia girar em torno de 72, 73 centavos por cota, por aí, tá? Isso fazendo aqui uma conta de cabeça. Então o fundo aí segue distribuindo o ganho de capital oferido nos últimos meses, tá? E o que a gente verifica é que o fundo tem distribuído os 78 centavos já há muitos meses, há mais de 12 meses o fundo tem distribuído e mantido esses 78 centavos por cota. Isso acaba não sendo bom para o cotista porque tudo aumenta, né? Tudo está aumentando, mas o rendimento do fundo segue os 78 centavos e a gente vê que o resultado acaba tendo uma variação para cima e para baixo, né? Dependendo do mês, né? E dentro da tendência aqui, não tendo mais ganhos de lucros imobiliários futuros, a tendência é que os proventos diminuam, né, para o próximo ano, por conta desse ganho de capital, se esse ganho de capital for todo distribuído até dezembro de 2024, tá? Então a tendência é que esse ganho, esse resultado distribuído acaba sendo menor para 2025. Por isso que eu falo que é ruim para o cotista esse provento estacionado, porque a inflação aí está corroendo, né? Então, eh, o fundo teria que acompanhar, né? Já que é um fundo que está totalmente ocupado, a gente sabe que tem algumas carências, né, dentro aí dos contratos, que isso aí vai acabando durante um período e aquilo acaba aumentando, dando um plus para a receita, né? Mas segue distribuindo o mesmo provento há mais de um ano, né? Há mais de um ano. E o que a gente vê aqui é que o fundo está abaixo do valor patrimonial, né? Fechou 96,95 no mês de outubro e o valor patrimonial 112,25, né? Então isso aqui acaba refletindo isso, né? Um provento estacionado, o fundo acaba aí
tendo também uma desvalorização do mercado por conta disso, mas a gente sabe que a principal fator aqui é a alta da Selic, né? É a questão aí que muitos migram, né? Ou acabam saindo da renda variável e indo para a renda fixa por conta do baixo risco que tem dentro da renda fixa. Aqui o que a gente vê mais para baixo também é a liquidez do fundo, que continua boa, né? E a liquidez, mais de 93 milhões de reais negociados no mês de outubro, né? Uma liquidez média diária de 4,1 milhões, giro de cota de 3,1 dentro da média ali de mercado. Mais para baixo a gente vê aqui a rentabilidade, que foi negativa, né? Em 2,79%, mais por conta aí do preço, né? Que caiu bastante no mês de outubro. Na verdade, caiu mais no mês de setembro, né? Mês de outubro praticamente manteve, seria abaixo dos R$ 100. Aqui alguns gráficos aqui de valor de cota com base nos rendimentos distribuídos, né? Valor de mercado. Aqui é o portfólio do fundo, né? Que segue aumentando, agora 3,5 bilhões de reais em patrimônio, 92% é imóvel. 7% é que o fundo tem em caixa, né, são as aplicações financeiras, e 1% ele tem em cotas de fundos imobiliários. O que a gente vê aqui também é que a maioria dos contratos do fundo são contratos atípicos, tá? Que tem aquela garantia de recebimento das parcelas vincendas dentro da previsão contratual, né, essa tipicidade, que dá uma garantia, entre aspas, né, vamos dizer assim, né, de recebimento de todo o valor contratado, mas nem sempre isso é uma garantia sólida, né? Mas é uma garantia contratual que o fundo pode aí reaver isso na justiça. Mas, a maioria das vezes ali, é a garantia que o fundo tem de recebimento de todo o valor contratual por conta de algum investimento feito ou da compra do próprio imóvel de quem é inquilino, né? E o antigo dono vira o inquilino, então o fundo tem essa garantia através de um contrato atípico de recebimento desse contrato. E o que a gente vê aqui dentro dos locatários, o fundo não tem uma participação tão alta assim, né? Vamos dizer assim, em um locatário específico. Tem assim a Via Varejo aqui, que é 12%. A Via Varejo em si já é um risco, né? É um fundo, é uma empresa que está passando por diversos trimestres de prejuízo. Então, a Via Varejo já é um risco em si, mas o fundo tem aqui 12% da receita vem da Via Varejo, não tem problemas com ela, né? Leroy Merlin também, 12%. Também tiveram algumas lojas fechadas aqui, inclusive no Rio de Janeiro, da Leroy Merlin, né? Na verdade, não foi Leroy Merlin, mas a Leroy Merlin é antiga aqui, né? Algumas lojas fecharam em outras regiões. Mas segue também dentro da normalidade a Leroy Merlin. Renner, 8%, Mercado Livre, 8%, são as principais empresas aqui, né? Que somadas tem um percentual bem relevante aqui, em torno de 40%, né? Exatamente 40% da receita vem dessas 4 empresas aqui, grandes players aí, no cenário brasileiro. Mais para baixo aqui a gente vai verificar a correção dos contratos, então a maioria IPCA 20%, dentro do mês de outubro 6% dos contratos foram reajustados e em novembro serão 12% dos contratos reajustados, né? Não sabemos se aí GPM ou IPCA, mas ambos aí estão no mesmo patamar praticamente de acumulação nos últimos 12 meses, né? E o vencimento dos contratos, a maioria vence só a partir de 2029, né? 51%, onde o fundo tem um prazo de vencimento médio dos contratos de quase 6 anos. Então, para quem quer investir no médio prazo, o fundo dá essa tranquilidade aqui em relação ao prazo de vencimento médio dos contratos aqui no médio prazo, né? 6 anos, praticamente aqui em um médio prazo. E na vacância, o fundo está na menor vacância histórica, praticamente. Desde que acompanho o fundo, né? Praticamente aí o fundo não chegou a esse patamar de vacância, né? Então a menor vacância aí dos últimos, praticamente, acho que da pandemia, né? Desde que começou a pandemia, é a menor vacância já observada nesse período, tá? Então o fundo está muito bom aí em relação à ocupação dele. Aqui é a distribuição geográfica, então o fundo tem localizações aqui dentro dos principais polos consumidores, né? Sudeste aqui nos 3 principais estados, no sul também aqui na Santa Catarina e Rio Grande do Sul e lá em Pernambuco. Então são 6 estados diferentes onde o fundo tem imóveis, que são hoje 19 condomínios logísticos, tem um empreendimento em fase final de construção, que na verdade é até uma expansão, né?
é uma expansão que está aí para ser entregue nesse trimestre. São 67 locatários, mais de 1.100.000 metros quadrados de área bruta locável. A inadimplência hoje está em 2,5%, que é da empresa Dia, né, que o fundo nem está mais comentando dela aqui no relatório. É uma empresa que está em recuperação judicial, então o fundo está aguardando, não tem muitas notícias para dar atualmente, é somente aguardar realmente o que a justiça vai determinar. Vacância física 1,5% e a vacância financeira está um pouquinho menor, 1,3%. Então, um fundo aí com uma diversificação muito interessante. Aqui são os imóveis, nada mudou, só acréscimo do imóvel de Piracicaba, né? Então, depois você pode dar uma olhadinha, um imóvel lá de Piracicaba. Vou ver se eu encontro aqui dentro aqui da lista, esse aqui, ó, CLP Piracicaba. Então, é esse imóvel aqui, para quem não está vendo aí a parte vermelha. É esse imóvel aqui, o imóvel mais novo aí do fundo, né? Uma aquisição mais recente. E esse é o especulativo extrema que está em fase final aí do módulo que estava sendo reformado, né? 77.000 metros quadrados de área bruta locável, 59.000 já está construído, o restante é a fase final, né? A terceira fase desse empreendimento que está aí em fase, já em fase final de entrega. E essa é a lista, a imensa lista dos contratos de locação do fundo, ó. Uma imensa lista realmente, são 67 inquilinos, tá? Nas regiões aí espalhadas, seis estados, né? Da federação, são diversos contratos que a gente verifica aqui. Então, se você quer saber alguma informação de algum contrato, até mesmo da sua região aí, só procurar aqui, né? Ver quais empresas que estão operando aí, quais são os contratos que estão próximos de vencimento, né? Tem todas aqui as informações que você precisa saber. E aonde, inclusive, está a vacância, né? Se você ver aqui, a vacância está lá no Nordeste, lá no imóvel de Pernambuco, tem 0,3% de vacância lá, o restante da vacância tudo no Sudeste, no Cislog Rio, né? No especulativo Extrema e no SBP. No especulativo Cajamar, na verdade, no SBP lá em Santana de Parnaíba, então, onde está localizada as vacâncias. E dentro da alavancagem do fundo, hoje o fundo tem 414 milhões de reais em dívidas de aquisições de imóveis, tá? Comparando com o tamanho do fundo, né? É muito pequeno realmente o que o fundo tem de saldo devedor dessas dívidas. Fundo é um fundo enorme, né? Mais de 3,5 bi em ativos, em patrimônio líquido, né? Então são quase 4 bi em ativos, né? Sendo que parte desses ativos são financiados através de recursos de terceiros, que é exatamente o que o fundo tem aqui de passivos, né? Dentro do seu balanço patrimonial, tá? Então o fundo tem essas alavancagens aí, né? A alavancagem que consome de quase 2 milhões de reais, 2 mil reais, né? Não, 2 milhões, né? 2 milhões de reais em despesas em cargos dessas dívidas, né? 1,7 foi esse mês. E esse é o cronograma de desembolso de desembolsos e recebimentos do fundo, né? Então tem aqui um pequeno fluxo de caixa do fundo aqui através de gráfico, né? Caixa atual do fundo é 255 milhões, tem algumas amortizações aqui do CRI 68, CRI 176, então sobra aí 253 milhões de caixa final de 2024, essa é a previsão, né? Parcela de aquisição do HGLGW WL 42 milhões, parcela de aquisição do Gravataí 122 milhões, parcela de venda do Cislog Galeão 46 milhões que o fundo vai receber, a amortização do CRI 68, a amortização do CRI 176, né, já em dezembro, e o caixa final de 2025, 117 milhões é a previsão. E é isso aí então, o fundo, acrescentando uma informação nova aqui, né, de previsão de caixa aqui, para final de 25, então o fundo bem aqui dentro do caixa do fundo, sem nenhum problema para o futuro, né? Se tudo permanecer da forma que está. Essa é a verdade, né? Algumas surpresas às vezes aparecem, alguma rescisão antecipada, mas estando tudo como está, né? Vamos dizer assim, essa é a previsão de caixa do fundo lá no final de 2025. Beleza? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixe suas opiniões nos comentários desse vídeo, né? E as suas sugestões de vídeo também aqui nesse vídeo, ou então lá no nosso grupo do Telegram. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.